O Amaterasu é um dos jutsus mais icônicos de Naruto. As chamas negras têm uma presença visual e também simbólica muito forte e os personagens que as usam tornam tudo ainda mais intenso. O simbolismo por trás do Amaterasu é um pouco pesado. Quando o Itachi utiliza esse jutsu, ele carrega toda a destruição que ele teve que causar ao seu próprio clã. As chamas representam uma aniquilação total, o mesmo que ele fez com o clã Uchiha. Mas, colocando de lado todos esses temas simbólicos, o Amaterasu é realmente um jutsu extremamente poderoso. É exclusivo do Mangekyo Sharingan e consome muito chakra de quem o utiliza, fora, é claro, a dor insuportável que ele causa. Mas em troca ele oferece ao usuário algo que beira o apelativo, chamas que supostamente queimam mais quente do que o sol e não se apagam até consumir completamente o seu alvo. É dito que é impossível escapar, o que claramente é uma hipérbole, porque no fim de Naruto Shippuden o Amaterasu virou quase que algo inutilizável. Só que antes de explorar como esse jutsu foi sendo enfraquecido ao longo da obra, o Amaterasu aparece pela primeira vez quando o Itachi precisa escapar de dentro do estômago do sapo invocado pelo Jiraiya lá em Naruto clássico. A gente ouve uma explosão e depois vê uma parede atrás do Jiraiya destruída pegando fogo. E não ironicamente, esses fogos são as chamas negras do Amaterasu. É nesse momento que o Itachi revela pra nós o nome do jutsu. E pra conseguir conter esse fogo, o Jiraiya utiliza uma técnica de selamento especial através de um pergaminho. Isso mostra o quão sério e perigoso é esse jutsu. Em Naruto Shippuden, a gente vê o Itachi utilizar novamente essa técnica contra o Sasuke, e com certeza é uma das melhores cenas de Naruto Shippuden. De um lado, o Jutsu Bola de Fogo do Sasuke e do outro, o Amaterasu do Itachi. Literalmente, o jutsu dele é tão quente que apagou as outras chamas. Itachi tenta atingir o Sasuke, que só escapa por causa da técnica de substituição do Orochimaru, mas mesmo assim, as chamas consomem todo o esconderijo Uchiha. E mais tarde, quando o Sasuke desperta também o seu Mangekyo Sharingan, ele passa a utilizar esse jutsu. Ele utiliza pela primeira vez contra o Hashibi, a segunda besta com cauda mais forte, e destrói ela só com um golpe. O Amaterasu se mostra perfeito quando seu alvo é algo bem grande, porque eles são mais difíceis de desviar e também mais fáceis de mirar com os olhos. Só que essa força toda começa a se tornar um problema narrativo. O Sasuke é um dos protagonistas da série. Dar a ele um jutsu que pode eliminar qualquer inimigo em segundos meio que desequilibra toda a história. Durante a reunião dos 5 Kages, o Sasuke utiliza o Amaterasu de uma forma um pouco mais criativa. Ele acaba moldando as chamas do Amaterasu em volta das suas costelas de Susanoo, forçando o Raikage a se ferir ao tocá-lo. Beleza, funciona, o Raikage acaba perdendo um de seus braços, mas o problema começa a aparecer exatamente desse arco. Se antes o jutsu queimava uma besta de 8 caudas em segundos, agora ela demora uma eternidade para consumir um único braço do Raikage. Só que isso ainda vai piorando, porque quando o Sasuke erra o alvo e acerta um samurai, o Amaterasu leva muito tempo para queimar uma simples armadura. E quando eu digo muito tempo, foi tempo suficiente tanto pro Kankuro quanto pra Temari chegarem e acabarem salvando esse samurai. Eles só chegaram, tiraram a armadura dele e o cara sobreviveu. O mesmo jutsu que tinha atravessado a barriga de um sapo gigantesco e também extinguido o jutsu bola de fogo do seu irmão, agora não consegue queimar nem a armadura de um samurai. Só que a situação ainda fica mais ridícula quando o Gaara consegue bloquear o Amaterasu com a sua areia. Não é como se a areia do Gaara fosse conhecida pela velocidade. Ela já havia sido mais lenta que o ataque do Lee base. Mesmo considerando uma evolução do Gaara, ainda assim não faz sentido. Se o jutsu atravessa estômagos e bestas com caudas gigantescas, a areia não deveria ser um obstáculo. Mas nesse ponto, o Amaterasu já estava tão enfraquecido que parecia um jutsu bola de fogo comum. Bastava qualquer barreira entre o usuário e as chamas que conseguia impedir e cortar o efeito. E eu sei que você deve estar se perguntando, beleza, mas para isso acontecer, com certeza deve ter um motivo. Claro, o Kishimoto sempre dá ótimos motivos para justificar todas as mudanças que ele faz na obra, certo? Bom, o motivo do Amaterasu ter sido enfraquecido tão rapidamente é que se ele continuasse funcionando como no início, o Sasuke seria basicamente invencível. Ele teria o poder de eliminar qualquer shinobi em questão de segundos. E com ele, a situação ainda fica um pouco pior, porque ele também tem o controle das chamas. É uma técnica especial do seu Mangekyo Sharingan que permite com que ele molde o Amaterasu do jeito que ele queira. Ele pode extinguir as chamas, ele pode aumentar, movimentá-las, tudo que ele quiser ele pode fazer basicamente. E o roteiro não pode permitir que o Sasuke seja tão poderoso, pelo menos não nesse momento da obra. O que ele fez contra o 8 Caudas foi justamente porque era a primeira vez que ele estava utilizando esse jutsu, e como sempre acontece no universo de Naruto, a primeira vez é geralmente a mais impactante. A técnica era o destaque daquela luta, era o clímax, e depois disso virou só mais um recurso narrativo. Nas batalhas seguintes contra o Raikage, o samurai e também
bem o Gaara, o Sasuke não podia simplesmente vencer queimando tudo e todo mundo. Seria anticlimático e muito previsível. Justamente por causa disso, o jutsu já tinha começado a ser nerfado. Só que pra piorar tudo, o anime começa a introduzir habilidades que anulam completamente essa técnica, como por exemplo o Gakido, que é a habilidade do Rinnegan de absorver ninjutsu. Além disso, também temos o Shinra Tensei, o empurrão gravitacional do Nagato, o que tecnicamente não deveria nem funcionar. O Shinra Tensei afasta objetos com uma onda de choque, mas não apaga o fogo. Mesmo assim, o roteiro faz funcionar porque o Amaterasu já não tem mais a mesma importância. Só que talvez o maior problema apareça quando o Sasuke desperta o seu Mangekyou Sharingan Eterno. O que dava uma nerfada no Amaterasu era justamente o desgaste que ele dava nos olhos do seu usuário, fazendo com que ele chegasse futuramente à cegueira. Mas com o Sasuke tendo seu Mangekyou Eterno, a cegueira não existe. Ele poderia usar o Amaterasu continuamente que ele não ia ter nenhum dano nos seus olhos. A partir daí, era de se esperar que ele utilizasse com mais frequência essa técnica. E ele usa, mas apenas contra inimigos irrelevantes como por exemplo os Zetsus brancos. Quando se trata de lutas mais importantes, o Sasuke simplesmente ignora a existência desse jutsu e não utiliza ele. Contra o Kabuto, por exemplo, ele usa o Amaterasu pouquíssimas vezes e de uma forma muito passiva. Muita gente diz que ele não podia usar ofensivamente porque o Kabuto precisava estar vivo para desfazer o Edo Tensei. Mas de qualquer forma, o Sasuke já mostrou que ele pode controlar as chamas com seu Kagutsuji. Então ele poderia queimar o Kabuto e consequentemente apagar as chamas logo em seguida. E mesmo na quarta grande guerra ninja, quando o Sasuke luta ao lado do Naruto, o uso do Amaterasu é bem pequeno. Ele mistura a técnica com o Rasen Shuriken uma ou duas vezes, mas é só isso. Ao invés de criar estratégias criativas usando o controle que ele tem sobre as chamas, ele se limita a flechas flamejantes, o que com certeza deve ter decepcionado muito vocês, porque eu fiquei decepcionado. Beleza, essa técnica pode realmente funcionar contra os Jinchurikis do 10 Caudas, mas não tem nenhum impacto narrativo. Houve momentos em que o Sasuke poderia ter acabado com batalhas inteiras se ele tivesse simplesmente utilizado seu Amaterasu de uma maneira inteligente. Um bom exemplo disso é quando o Obito estava prestes a se tornar Jinchuriki do 10 Caudas. O Sasuke estava extremamente perto dele. Ele tenta impedir com uma flecha de Amaterasu, mas o Zetsu Negro acaba defendendo com hastes do Rinnegan. Só que ao invés de envolver o Obito inteiro nas chamas, o que consequentemente teria feito aquele embate acabar ali, ele corre pra cima com um Chidori, ou seja, falta de visão estratégica. O Sasuke é sem dúvida muito inteligente, mas parece que nessas horas o QI dele abaixa pra menos 200. E de todos os personagens que enfrentaram o Amaterasu do Sasuke, o único que não utilizou técnicas pra desviar das chamas foi o Raikage, que conseguiu desviar com pura velocidade, afinal de contas ele é um dos mais rápidos do verso. E se não fosse pela necessidade de equilibrar a história, o Sasuke poderia simplesmente sair utilizando o Amaterasu, depois de pegar o seu Mangekyou Sharingan Eterno, que nenhum oponente seria páreo para ele. Outra questão ignorada é o fato do Sasuke ter usado uma única vez uma espada do Susanoo envolta pelo Amaterasu. Esse tipo de arma seria absurdamente poderosa, cada golpe envolveria o inimigo em chamas impossíveis de apagar. Mesmo com o jutsu nerfado, ainda seria uma estratégia muito interessante, mas não acontece, porque a narrativa não permite que o Sasuke seja tão forte quanto o Naruto, porque tudo isso iria desequilibrar o nível de poder do universo. Se ele tivesse utilizado o Susanoo com a espada do Amaterasu no duelo final contra o Naruto no Vale do Fim, ele com certeza teria vencido. Durante o embate entre o Susanoo Perfeito e o Avatar da Kurama, eles acabam se acertando várias vezes, e o Amaterasu teria envolvido a Kurama inteira nas chamas. Mas, infelizmente, o Kishimoto decidiu ignorar essa parte. E uma curiosidade muito interessante é que existe uma cena no anime onde o Sasuke puxa o Naruto e os seus clones com um Bansho-Tein e, consequentemente, os atinge com espadas de Amaterasu. Só que essa cena, adivinha, é um filler e não tá no mangá. Só que mesmo sendo filler, o Naruto é atingido diretamente pelas chamas e mesmo assim ele não morre, sendo que ele não tá no modo chakra da Kurama e muito menos sendo protegido por ela. Se o Amaterasu funcionasse como deveria, o Naruto teria sido incinerado ali mesmo. Só que quando ele é utilizado finalmente numa luta real, o nerf fica ainda mais óbvio. Uma simples capa básica de chakra da Kurama bloqueia completamente as chamas negras. Pra mim, isso não faz o menor sentido e eu desde já quero saber se pra vocês faz, porque na minha opinião, o Amaterasu literalmente virou um jutsu inútil. Chega a parecer que qualquer camada mínima entre o alvo e as chamas é suficiente para que o oponente escape ileso. E lá
Lá no clímax da luta entre o Naruto e o Sasuke, os dois acabam colidindo um dos seus maiores ataques, o Rasengan e também o Chidori. O Sasuke envolve o seu Chidori com o Amaterasu, só que não acontece nada. A técnica das chamas negras não tem efeito algum, mas é claro que se fosse o Amaterasu lá do início, aquele que a gente viu o Itachi utilizando, o Naruto e o seu Rasengan teriam sido obliterados. Assim como o Amaterasu do Itachi consumiu totalmente a bola de fogo do Sasuke na luta dos dois, as chamas deveriam ter também absorvido o Rasengan. Mas, de qualquer forma, não tem o que fazer. Nesse ponto da história, o Amaterasu já tinha sido a habilidade mais nerfada de toda a obra de Naruto. No mais é isso, se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E isso vai me ajudar a trazer mais vídeos como esse de Naruto.